Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. A exposição será dos versos 1 até o verso 9. Atos, capítulo 17, do verso 1 ao verso 9. Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus entre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasón, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasón e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasón hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasón e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra está aberta, ó Pai. Rogo a Ti neste momento que sejas gracioso comigo e que o Senhor me use na exposição desta porção da Tua palavra. Fala com o Teu povo, usa-me como instrumento Teu, dá-me vigor físico, mas, sobretudo, Pai, espiritual, para explicar a Tua palavra. É o que te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos visto, irmãos, como o Senhor, em sua providência, tem guiado os seus servos para fazerem conhecido neste mundo o seu Evangelho. Nós temos visto como o Senhor, mesmo em meio a perseguições, a sofrimentos, a oposição, em meio à inimizade dos homens, como o Senhor tem feito com que a sua obra avance no meio dos homens. Em várias viagens missionárias em que os servos do Senhor, levantados por Deus, saem para proclamar o seu Evangelho. Na última exposição, nós vimos Paulo e Silas, servos do Senhor, que haviam sido presos em razão da proclamação do Evangelho, eles foram libertos. Nós vimos como o Senhor primeiro intervém, trazendo ali ao cárcere um terremoto, mas eles voltam ao lugar de onde haviam saído e, pela providência do Senhor e também com a presença firme de Paulo, argumentando com eles, com os pretores, à luz da lei daqueles dias, que eles deveriam então serem soltos. Apesar de terem recebido a autorização para serem libertos, Paulo, entende que não deveria acontecer do modo que aconteceu. Eles deveriam lidar com Paulo de um modo distinto. Paulo, então, preocupado com a igreja, preocupado com o avanço do reino, naquele contexto, ele diz que esses homens deveriam ir até lá, se retratando e também livrando-os pessoalmente. Esses homens são convencidos, vão lá, Paulo e Silas são libertos da prisão e então, ao saírem da prisão, eles caminham em direção à igreja. Eles vão ao encontro dos servos do Senhor, a igreja de Cristo que estava reunida ali na casa de Lídia. É assim que termina o último verso do capítulo 16.
Verso 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram. Então, eles pastoreiam o coração da igreja. Paulo consola o povo com palavras de conforto no Evangelho. E, então, eles partem. Eles seguem em frente com a missão. O texto, então, no capítulo 17, começa nos mostrando esse novo contexto no qual eles se veem. Eles viajam quilômetros, agora, partindo de Filipos para Tessalônica. Eles viajam quilômetros, possivelmente a cavalo, pegando outros trechos por outros meios, e depois de um tempo, eles conseguem chegar a um lugar chamado Anfípolis. Então, eles passam por Anfípolis, uma cidade no meio do caminho, passam então por Apolônia, uma outra cidade no meio do caminho, a fim de chegarem ao lugar onde o Senhor desejava que eles chegassem. O Senhor desejava, em sua providência, que eles chegassem a Tessalônica. E talvez, irmãos, uma das razões de não se demorarem muito nessas cidades, Anfípolis, Apolônia, é porque provavelmente o apóstolo Paulo pretendia encontrar um caminho, uma ponte para que eles pudessem proclamar o Evangelho. E, em geral, o apóstolo Paulo ele ia primeiro às sinagogas para então começar, a partir dali, proclamando o Evangelho. Ele segue bem aquilo que ele diz, proclamando o Evangelho primeiro ao judeu, ao israelita e também, então, ao grego. Então, ele procurava sempre uma sinagoga. Era o costume do apóstolo Paulo, como nós veremos nesse texto, ir a uma sinagoga para ali ter acesso ao púlpito, ao lugar de ensino, diante das pessoas, para poder proclamar o Evangelho. Então, eles chegaram a Tessalônica, onde havia ali uma sinagoga de judeus. Finalmente, então, ele encontra o lugar onde ele pode, ali, fazer aquilo que ele fora chamado para fazer. Mas notemos, irmãos, eles chegam a Tessalônica, e chegam a Tessalônica não simplesmente porque Paulo estava à procura de uma sinagoga. Não simplesmente porque Paulo queria ir até Tessalônica. Mas o Senhor foi quem estava conduzindo tudo isso, irmãos, para os seus propósitos redentores. É exatamente isso que o Senhor faz em tudo. Nada, à medida que nós caminhamos pelo livro de Atos, podemos de forma alguma conceber a ideia de que trata-se apenas de uma estratégia de Paulo. Não. Trata-se de uma determinação do Senhor. Trata-se da manifestação da sabedoria de Deus, conduzindo seus servos para que eles possam fazer conhecido este Evangelho àqueles que são seus eleitos, para a salvação daqueles que pertencem a Ele desde antes da fundação do mundo. Então, Tessalônica, essa cidade gentílica, era um lugar onde ele deveria estar. O Senhor, irmãos, sempre sabe o que faz. Ele sabe como, quando, para onde, quem ele deve enviar no momento certo, para que a sua glória seja manifesta por meio da proclamação do seu Evangelho. Mas, obviamente, isso não exclui a nossa responsabilidade de pensar, de organizar, de planejar estratégias para irmos a lugares onde possamos fazer conhecido o Evangelho de Cristo. Tessalônica era uma cidade importante, uma cidade onde havia grandes movimentos, uma grande cidade onde ele poderia, a partir dali, proclamando o Evangelho, alcançar muitas pessoas de várias regiões, inclusive de Anfípolis e também Apolônia. Então, não é sem razão também que o apóstolo Paulo ele para neste contexto. Ele tem em vista o Evangelho ali, que pode, a partir dali, ser expandido para outros lugares que não têm o Evangelho anunciado. Então, sempre há aquela verdade da soberania de Deus sobre todas as coisas e a responsabilidade do homem em pensar sabiamente
como, para onde, quando, onde fazer o Evangelho de Deus também conhecido. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é que um lugar é mais importante do que o outro, no sentido de pessoas mais importantes para receberem o Evangelho. Nós precisamos de estratégias bem pensadas para que possamos então alcançar aqueles a quem o Senhor nos envia a anunciar a palavra. Mas veja, irmão, não envolve apenas uma questão de estratégia. O apóstolo Paulo, ele tem um propósito muito bem definido. Um propósito que é, para ele, o propósito principal. E é falar acerca da palavra. O texto nos diz, no versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Então veja, Paulo, ele tem um costume sempre de ir à sinagoga. Nós já vimos isto acontecendo. Então era um costume de Paulo ir primeiro às sinagogas. E ele foi então a Tessalônica, a uma sinagoga, ele foi procurar ali os judeus na sinagoga. Ele estava plenamente consciente de que encontraria judeus e também gentios envolvidos com a religião judaica e outras pessoas, como é o caso aqui também. E ao chegar naquele lugar, Paulo passa 3 dias ali, ou melhor dizendo, 3 sábados junto àquelas pessoas. Ele vai no sábado seguinte, lá novamente, no sábado seguinte, presente novamente ali. E naqueles dias, irmãos, ainda estava um período de transição, um período em que a lei do Senhor, que já havia sido revelada como no Shabat, o dia do Senhor, não mais como o 7º dia, mas o primeiro dia da semana, dia em que o povo de Deus deveria estar reunido para adorá-lo, mas os judeus ainda, como hoje muitos, ainda se reúnem no sábado, o 7º dia, ignorando a realidade de que o Shabat do povo de Deus hoje é o primeiro dia da semana. Nós falamos sobre isto há pouco, nas pregações em Êxodo, na última sessão do capítulo, na penúltima sessão do capítulo 16. E nós entendemos esta realidade. Mas aqui, irmãos, a essa altura ainda estava esse contexto. E Paulo, como um judeu também, ele estava plenamente pronto para, de alguma forma, aproveitar aquela ocasião para fazer o Evangelho de Cristo conhecido. Então, já que eles vão aos sábados, estão reunidos, eu vou ao sábado lá para, de alguma forma, tratar com eles sobre algo que é de fundamental importância. O que é que Paulo então faz naqueles 3 dias, naqueles 3 sábados? Ele certamente passou muitos outros dias em Tessalônica, mais tempo do que Lucas registra aqui. Mas, nesses 3 sábados, ele arrazoou com eles acerca da Escritura, acerca das Escrituras. Então, o que é que ele faz? A ideia de arrazoar é que ele discutiu, ele debateu, ele argumentou, ele apresentou perguntas, ele esteve envolvido com os judeus, utilizando-se da Escritura a fim de convencê-los de uma verdade sobre a qual nós veremos mais claramente sendo apresentada por ele nos próximos versos aqui. Mas veja, ele vai arrazoar, ele vai discutir, ele vai tratar sobre coisas fundamentais, não baseados em qualquer coisa, mas como nos diz o texto, arrazoou com eles acerca das Escrituras. O que é que o apóstolo Paulo, então, está aqui usando? Ele está usando a palavra de Deus, a sua verdade perfeita, a sua verdade revelada aos homens, mas aqui o apóstolo Paulo não tem um Novo Testamento em suas mãos. Ele tem um Antigo Testamento em suas mãos. Os textos do Antigo Testamento, da antiga dispensação, os textos em que nós encontramos aqui, como nós temos, de Gênesis a Malaquias, nós temos ali os textos do Antigo Testamento. Então Paulo ele tinha a Escritura em suas mãos. E os judeus tinham também a mesma Escritura em suas mãos. Contudo, nós sabemos, eles tinham a cegueira espiritual. O apóstolo Paulo precisava, então, tratar com eles à luz da verdade. Então, note, irmãos, um meio indispensável aqui, que o apóstolo Paulo nos mostra como um meio indispensável para
convencer as pessoas com respeito à verdade é usando a palavra. Se for tratar com o judeu, é usando a mesma palavra que eles têm, a mesma escritura. E o propósito nosso é apresentar o que ele vai apresentar aqui de modo muito claro. Mas note, nada nos impede de nos envolvermos num debate, numa discussão, num trato à luz da Escritura, a fim de convencer aqueles que tratam conosco acerca das verdades de Deus contidas na Escritura. O apóstolo Paulo, ele arrazoou 3 sábados, certamente com resistência em alguns momentos, mas ele perseverou no argumento. Ele perseverou, então, em fazer aquilo continuamente com aquelas pessoas, certamente com muita paciência, mas com sincero desejo, irmãos, de fazer com que aquelas pessoas pudessem, de algum modo, ser convencidos à luz das Escrituras. Então, a palavra de Deus é indispensável. Não podemos deixar a Escritura de lado em qualquer ocasião que formos tratar sobre ou com qualquer pessoa, não importa quem ela seja. Judia, gentílica, ateu, agnóstico, não importa. A Escritura sempre será a base a partir da qual nós iremos tratar, discutir, debater. Esse é o nosso, irmãos, pressuposto. Nós não entramos em um debate, um trato com alguém como uma tábula rasa ou sem nenhum tipo de argumento ou pressupostos. A Escritura, ela não nos conduz a pensarmos que temos de discutir com as pessoas nos termos deles, ignorando a realidade daquilo que nós cremos. Não. A nossa palavra, a Escritura nos mostra. O Senhor, revelando em Gênesis, ele não tenta argumentar que ele é o Criador. A Bíblia apresenta a realidade de que ele é o Criador. A Bíblia começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Digam os homens o que queiram. Contrário a essa realidade, nós entramos apresentando os fatos à luz da verdade. Então, em qualquer debate que você se envolver, em qualquer tentativa de convencer outros acerca da Escritura, entre sempre levando a Bíblia em suas mãos, em sua mente e o seu coração, a fim de convencer aquelas pessoas acerca da verdade da palavra do nosso Senhor. A palavra do nosso Deus é a verdade e é um instrumento usado pelo Senhor. Nós vemos que essa é uma realidade aqui. O apóstolo Paulo, depois de ir até lá, ele indo 3 sábados, ele está ali expondo também as Escrituras. Ele aproveita a ocasião para proclamar o Evangelho. O texto, no versículo 3, nos diz: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Então, a partir da palavra, a partir da Escritura, ele expõe, ele explica, ele apresenta o significado do texto àquelas pessoas. É exatamente isso que ele está fazendo. Ele lê o texto e ele explica o texto aos homens. Mas a sua explicação ou a sua apresentação não consiste apenas de uma explicação, mas há argumentos lógicos, racionais, a fim de convencer as pessoas daquelas verdades. Então ele expõe a palavra e ele demonstra a partir da palavra e dos eventos que se cumprem na vida do próprio Cristo, que aquilo que a palavra de Deus falava era sobre o próprio Cristo. Que aquilo que a Escritura no Antigo Testamento falava era acerca do Redentor que fora rejeitado por eles. Ele mostra o texto e mostra o cumprimento através de argumentos racionais, claros,
a fim de que os homens pudessem ser convencidos acerca daquilo. Então, a Escritura, ela precisa continuamente, irmãos, ser de fato exposta. Nós pegamos os textos do Antigo e hoje do Novo Testamento também. Lemos o texto e explicamos o texto. Isso envolve o que nós chamamos de uma pregação expositiva. Abre o texto, lê o texto, explica o texto, argumenta a partir do texto, levanta uma doutrina ou princípios a partir do texto e aplica o texto ao povo. A pregação consiste de explicação, apresentação de princípios e doutrinas e a aplicação ou usos da doutrina para a vida prática do povo. É exatamente isso que acontece, nisto consiste a pregação reformada e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele vai então, a partir da explicação e de argumentos, procurar aplicar e apresentar a verdade de Deus necessária para o conhecimento daqueles que estavam diante dele. Então, isso é o que Deus requer de todo pastor, que ele seja um expositor da palavra. Não devemos, de forma alguma, estar satisfeitos com alguém que sobe aos nossos púlpitos e não explica a palavra de modo simples, claro para o povo do Senhor. Há muitas igrejas por aí, onde os pastores abrem a Bíblia, leem o texto, saem do texto e nunca mais voltam para o texto. Abre o texto, fala qualquer bobagem, começa depois falando uma série de coisas relacionadas à vida. E então, acabou. Aquilo é o alimento pouco, fraco, minúsculo, que muitos estão aí para dar às suas igrejas. Aquilo que deve ser o ponto alto e principal do culto público a Deus, a proclamação do Evangelho, é tido como algo de menor importância. O que as pessoas mais querem são outras coisas. E o que os pregadores querem é satisfazer o desejo dessas pessoas. Mas assim não deve ser, irmãos. É requerido de nós que a palavra de Deus seja aberta e que ela possa ser, então, explicada de modo muito claro. Para isto, então, nós somos treinados. Para isso, nós somos capacitados por Deus. Para isso, nós labutamos no estudo do texto. Para isso, nós oramos. Para isso, nós suplicamos a Deus, a fim de que Ele abra o nosso entendimento para compreendermos a palavra e para explicarmos essa palavra, a fim de que o menor e mais simples dos membros da igreja, até o mais bem instruído, possam compreender a verdade de Deus posta na Escritura. Mas isso não somente para a edificação do crente, isso também para a salvação dos perdidos. Essa pregação, então, que envolve explicação, argumentação, apresentação da verdade e aplicação da Escritura, é algo que deve envolver também um anúncio daquilo que deve ser o centro da nossa pregação. Toda pregação do Evangelho vai envolver necessariamente o anúncio de Cristo. O texto nos mostra, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Então, note que ele vai começar a tratar sobre um tema muito específico. Esse é o tema de Paulo. Seu tema é Cristo. Mas, irmãos, também era a necessidade dos judeus, como é a necessidade de todos os homens. Os judeus tinham uma concepção equivocada no que diz respeito ao Messias, ou o ungido, que é Cristo. Eles imaginavam que ele viria em toda a sua glória e pompa, livrando os judeus, nos dias do próprio Cristo, das mãos dos seus opressores, os romanos. Mas Cristo veio de forma humilde e simples. Ele não veio cumprindo ou satisfazendo as expectativas equivocadas dos judeus. E eles então tinham uma concepção estranha da ideia de humilhação, da ideia de padecer. Para isso, Cristo, o Messias, como um rei, não deveria vir.
Eles não conseguiam entender tal coisa. Paulo, então, consciente de que esse era um problema real no meio deles, ele vai tratar exatamente sobre o problema e também apresentando aquilo que é a solução necessária para tratar esse grande problema da rejeição de Cristo como o Messias. Então note que Paulo ele está plenamente consciente das necessidades daquelas pessoas. E ele não pode deixar de aplicar a palavra diretamente a eles, nas necessidades deles. Eles precisam saber que Cristo é o Messias ou ungido e que não veio segundo as expectativas desses homens. O que é que Cristo experimentou? A palavra nos diz que Cristo, ele padeceu. E ele também ressuscitou dentre os mortos. Nós vimos isto, irmãos, nas pregações no livro de Marcos. Como Cristo ele padece e como Cristo diz, é necessário que eu sofra. É necessário que eu seja rejeitado. É necessário que eu seja maltratado. É necessário que eu passe por tudo isso. É necessário que eu seja levado à cruz. É necessário que eu morra. Mas ele então sempre dizia, mas vou ressurgir ao terceiro dia. Os apóstolos ficavam chateados com isso. Não conseguiam compreender essa realidade. Pedro até o exorta, a ponto de Cristo ter de se voltar para Pedro, dizendo, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Então, note, irmãos, Cristo, ele falava isso. E Paulo, como um servo de Cristo, um imitador de Cristo, ele não pode anunciar outra coisa senão Cristo padecendo e ressurgindo. Isso é o que envolve o Evangelho. O Evangelho envolve o Cristo que morreu, mas ressuscitou para a nossa justificação. É isso que Paulo mostra, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15. Nos primeiros versos, ele vai falar sobre Cristo ter morrido, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isto é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Cristo é o Evangelho. E este Evangelho, então, precisa mostrar que Cristo ele foi humilhado. Ninguém se humilhou tanto quanto este Cristo, porque ninguém nunca jamais esteve tão exaltado quanto ele. Cristo foi lançado às maiores profundezas da humilhação. Ele sofreu nas mãos dos homens. Ele foi cuspido. Ele foi esbofeteado. Ele foi preso numa cruz. Ele foi zombado. Ele morre. Inconcebível essa mensagem para os judeus. Mas isto envolve o Evangelho. Mas esse Cristo, ele não precisa ou não deve ser anunciado somente como aquele que fora humilhado, como aquele que padeceu, porque Cristo é também aquele que ressurgiu. Era necessário que assim fosse. Assim, ele estava cumprindo as Escrituras. Se Cristo não ressurgir dos mortos, diz o apóstolo, é vã nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Então, perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele anuncia a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Tanto a sua humilhação quanto a sua exaltação. E ele, então, deixa muito claro. E este, ele fala, não é? E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele vai falar que o tema dele, de fato, é Cristo. Eu anuncio este Cristo e este crucificado. Isso era o dever de Paulo. A mensagem de Paulo era esta. Paulo vivia isto. Paulo não podia anunciar outra coisa que não fosse Cristo, o Evangelho, aos homens, judeus ou gentios. Cristo como aquilo que é necessário para a salvação de ambos. Então, irmãos, essa é a mensagem que deve estar nos lábios daqueles que são chamados para o ministério. Esta é a mensagem que deve estar nos lábios de todo crente. Nós não podemos fazer outra coisa
senão através da Escritura, arrazoar, explicar e demonstrar que Jesus Cristo é o Salvador. Essa é a mensagem que revira o mundo. Essa é a mensagem que salva pecadores. Esta é a mensagem que transforma corações perdidos em pecado em corações transformados. Cristo nos dá o mesmo exemplo, irmãos. Quando dá a ocasião em que ele está com os seus discípulos no caminho de Emaús, no capítulo 24 de Lucas, versos 26 e 27, verso 27 nos diz, Cristo, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constavam nas Escrituras, constavam em todas as Escrituras. E ele está falando aqui sobre o quê? Olha o verso 44, o mesmo capítulo de Lucas 24. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Deus, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então percebam, Paulo está imitando a Cristo. Ele expõe e diz, o Antigo Testamento fala acerca do Redentor. O Antigo Testamento fala acerca do Salvador. E esse Salvador é Cristo Jesus, o Deus encarnado, que veio para salvar todos os pecadores que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Ele com fé. Então, irmãos, nós devemos criar a expectativa e devemos rogar a Deus que Ele continue levantando homens que sejam dedicados a anunciar este Evangelho, não outras coisas. Não homens chamados a ficar anunciando e apresentando a sua própria vontade ou apresentando aquilo que eles acham que deve ser apresentado. Homens que ficam falando acerca daquilo que as pessoas querem ouvir. Não, homens levantados por Deus para falar aquilo que nós necessitamos ouvir. E tanto crente quanto descrente precisa ouvir o anúncio de Cristo. Nós devemos, irmãos, procurar também, ao mesmo tempo, estudar a Escritura para ver se conseguimos, de algum modo, apresentar Cristo. Você conseguiria apresentar Cristo a um judeu à luz do texto do Antigo Testamento? Você conseguiria falar sobre o Redentor ali? Quando eu estava preparando o sermão em Êxodo capítulo 17, eu postei no status o versículo 6, que vai falar sobre Moisés ferindo a rocha. E aí eu fiz a pergunta, aqui está, neste verso está o Evangelho, isto é, Cristo. Você consegue enxergar Cristo aqui? Algo assim. E alguém até comentou, uma colega, 13 e pouca da madrugada, me mostra aí onde é que está aí que eu não consegui ver não. E eu disse, eu vou expor esse texto domingo pela manhã e eu mando para você. Aí você vai poder ouvir que Cristo está aqui, que Cristo é a rocha, que Cristo é o Salvador, que Ele é encontrado no Antigo Testamento. Então note, irmãos, é um esforço que nós devemos ter, mas algo grandemente necessário a se fazer. Os homens precisam entender que eles carecem deste Redentor. Sem Cristo, eles estão perdidos. E sem o anúncio de Cristo, ainda mais. Se a igreja de Cristo se calar e não falar acerca deste Redentor, os homens permanecerão na sua miséria. Mas se você é alguém que ama os perdidos, se você é alguém que ama aqueles que são teus parentes e que não conhecem a Cristo, se você ama realmente as pessoas deste mundo, você vai se esforçar para fazer Cristo conhecido. Você vai rogar a Deus para que Ele lhe dê oportunidades para que você fale acerca deste Cristo.
Você vai rogar ao Senhor da seara que levante mais homens para proclamar este Evangelho de Cristo. Este era o tema de Cristo, de Paulo, irmãos. E este também deve ser o nosso tema. Não podemos deixar de falar acerca do nosso Redentor. Se nós deixarmos, irmãos, o mundo no qual nós vivemos afundará mais e mais na miséria que está. E todos, indiscriminadamente, precisam saber dessa notícia, dessa boa nova. O homem mais pobre que você conhece, ao homem mais rico que você conhece, a pessoa mais miserável, perversa e má que você conhece, a pessoa bondosa e caridosa que você conhece e que não conhece a Cristo. Todos eles carecem de ouvir esta mensagem. Os púlpitos onde Cristo não é anunciado, só há, irmãos, uma mensagem que pode trazer às pessoas algum tipo de moralidade, algum tipo de vida externa aparentemente envolvida com o Evangelho. Mas, se não tiver Cristo anunciado, ou as pessoas permanecerão no desespero por não conseguir se conformar às exigências do Senhor, ou então elas abandonarão a igreja. Elas continuarão, então, amarguradas e angustiadas, sem ter uma esperança, que é Cristo no anúncio do Evangelho. E veja, nós não podemos confundir o Evangelho com os benefícios ou os frutos do Evangelho. Nós não anunciamos a justificação, nós não anunciamos a adoção, nós não anunciamos a adoção ou a santificação como se isto fosse o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Justificação, a adoção, santificação são benefícios do Evangelho, são os frutos do Evangelho. E é isso que os homens experimentam quando conhecem o Redentor. E veja, irmãos, é exatamente isso que é experimentado ali. Cristo, de modo simples, anunciado. Não precisou de grandes argumentos complexos, não. Assim como nós não precisamos de argumentos complexos para falar acerca de Cristo. Não precisa ser o teólogo mais renomado para falar acerca do Evangelho de Cristo. Homens comuns podem falar acerca do Evangelho de Cristo. É certo que nem todos podem pregar daqui. Aqueles que pregam o Evangelho são aqueles que foram chamados para o ministério. Somente estes. Ninguém além. Mas todos nós somos chamados a testemunhar deste Evangelho. E podemos fazer isto da maneira mais simples. E da maneira simples, querendo o Senhor agir, irmãos, Ele pode salvar um homem, mas Ele pode salvar 300. Por meio da mensagem simples do Evangelho, através da boca de servos simples do Evangelho, que sem temor anunciam Cristo. Paulo estava colocando sua vida e reputação em risco, mas ele tinha uma mensagem que era urgente. Aqui percebemos também essa coragem de Paulo. Ele não teme os judeus, ele teme ao Senhor. Ele não teme falar aquilo que contraria os judeus, ele teme a Deus. E ele sabe, irmãos, que ele tem de fazer aquilo. Ele não poderia não fazer aquilo. E nós também, irmãos, não podemos deixar de anunciar, independentemente do que estiver diante dos nossos olhos, independentemente do risco que tenha para a nossa própria reputação, independentemente do risco que isso envolva para a nossa própria integridade física, ainda que exista risco de sermos apedrejados, presos, amarrados, esbofeteados, devemos estar prontos para anunciar o Evangelho a esses homens. Você está pronto para anunciar Cristo a todos os homens? Você é capaz de falar acerca do Evangelho para aqueles que você encontra neste mundo? Você sabe da necessidade que essas pessoas têm? Como ficar então calado diante de tamanha necessidade neste mundo? Como cerrar os lábios quando sabemos que pessoas, após pessoas,
morrem sem Cristo e vão para o inferno. Como podemos ficar em paz com isso, irmãos? Não podemos ficar em paz com isso. Precisamos abrir nossos lábios. Precisamos abrir a nossa boca. E da forma mais tranquila e bela e simples, falar acerca daquele que é o Salvador do mundo. É Cristo Jesus, que deve ser o tema da nossa vida e da nossa mensagem. Isso é um dever de todos. Essa mensagem, então, irmãos, proclamada, que é sobretudo um dever especialmente posto sobre mim como pastor, como sobre todos os outros ministros do Evangelho, teve um efeito. Ou melhor, 2 efeitos. Um primeiro efeito é a salvação dos homens. Pessoas são transformadas. O texto nos diz, no verso 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então perceba, até o verso 4, irmãos, algo acontece. O que acontece? Uma vez que o Evangelho foi proclamado, há uma resposta ao Evangelho. O Evangelho será cheiro de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte. Para alguns aqui neste texto, cheiro de vida. Alguns foram transformados pelo Senhor. O Evangelho foi anunciado e pessoas foram salvas. O texto nos diz, alguns deles foram persuadidos. Isso na nossa tradução Almeida Revista Atualizada. A Corrigida Fiel diz que alguns deles creram. Ouviram o argumento lógico do Evangelho. Ouviram a apresentação clara acerca do Redentor. Aquilo entrou por meio do conhecimento, por meio da razão, por meio da mente do homem. É necessária a compreensão intelectual da verdade para a compreensão dela, para a admissão dela, para receber ela. Ela primeiro vai passar pela nossa mente, informando a nossa mente. E isso é o que nós conseguimos fazer como pregadores. Como pregadores, nós só conseguimos falar a mente das pessoas, aos ouvidos, a consciência. É só até aí. Ainda que o nosso desejo seja alcançar o coração, é só até o ouvido que nós vamos. Mas há alguém que convence. Há alguém que vai do ouvido ao coração, à alma, e transforma. Há alguém que muda o interior. Há alguém que vivifica. Há alguém que modifica. Há alguém que bagunça tudo lá dentro e organiza. Há alguém que transforma aquela pessoa de um morto em um vivo. Há alguém que faz isso. E é o Espírito Santo de Cristo, aplicando o Evangelho ao coração dos homens. Nós fazemos o nosso papel. Explicamos, apresentamos, aplicamos. Mas o Senhor é aquele que vai até o íntimo do homem. Exatamente isso, irmãos, aqui acontece. Alguns deles foram persuadidos, creram, foram convencidos pelo Senhor. O Senhor, então, deu vida a eles. O Senhor foi quem fez isso, não nós. Eu não sou capaz. Você não é capaz. Nós não somos. A palavra sendo ouvida por si só não transforma. Mas é o Espírito agindo por e com a palavra. Através do anúncio de Cristo. Ele vai fazer então, irmãos, com que algo de dentro para fora aconteça. Eles creem. E o crer, irmãos, tem como objetivo ou como objeto Cristo. Eles creem em Cristo. E junto à fé que este crê, há o arrependimento. Arrependimento e fé são os dois lados de uma mesma moeda. Essas pessoas creem, arrependidas de seus pecados, creem no Evangelho. Através daquilo que eles falaram. Então note a necessidade e a conexão que há entre este anúncio e a transformação das pessoas. Do mesmo modo que o Senhor transformou, vivificou aquelas pessoas, Ele também nos transformou
nos vivificou. Ele nos deu um novo nascimento. Temos uma nova filiação. Temos uma nova identidade. Temos um outro destino, não é o inferno, são os céus, por causa de Cristo. Se Cristo não tivesse sido proclamado, irmãos, por temor de Paulo, essas pessoas não haveriam de experimentar isto. Eles experimentaram, nós experimentamos, e muitos outros também podem experimentar isso, mas só se o Evangelho do Senhor for anunciado. Esse coração de pedra dos homens, o homem mais vil que você conhecer, o homem mais duro e incrédulo que você conhecer, pode ser quebrado por Cristo. Não há homem tão duro, não há coração tão duro que o Senhor não possa romper. Nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Não há homem que Ele queira salvar, que Ele não consiga salvar. Não há homem que possa resistir, se ele pertence ao Senhor, ao chamado irresistível desse Cristo por meio do Evangelho. Essa pessoa vai ser transformada em um tempo ou em outro. Ela haverá de ser alcançada por Deus. Então, irmãos, eles creram em Cristo como um homem que viveu neste mundo. Mas não somente isso. Eles creram em Cristo e abraçaram as verdades acerca de Cristo como suas, concordando com aquelas verdades anunciadas. E eles se lançaram sobre Cristo, deixando de lado os seus méritos, sua reputação, suas conquistas, no sentido de coisas que possam ser usadas como um meio para a salvação. Não, nada disso. É somente Cristo. É lançando-se sobre Ele. É confiando única e exclusivamente nele e na obra dele que os homens experimentam transformação. Eles foram persuadidos, eles creram e então se juntaram a Paulo. O texto nos diz, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Eles começaram a caminhar com eles, como discípulos deles. Se juntaram a eles. Queriam então seguir após os passos deles, que eram passos que seguiam após os passos de Cristo. O desejo agora não está mais com os judeus. O desejo deles agora é estar com os cristãos. É estar com a igreja. E essa é a realidade natural e o fruto natural daqueles que são salvos por Cristo. Não é ficar isolado, sozinho, longe da igreja. É estar junto, comunitariamente, ao povo do Senhor. Estar isolado, sozinho, afastando-se da igreja, pode ser uma evidência de que não conhece a Cristo. Aqueles que conhecem a Cristo desejarão estar junto àqueles que conhecem a Cristo. Aqueles que conhecem a Cristo desejarão estar junto àqueles que anunciam a Cristo. Desejarão estar aqui. Desejarão estar em todo lugar onde aqueles que servem a Cristo estão. Não podemos conceber a ideia de um evangelho de crentes que vivem longe da casa do Senhor como se isso fosse algo bom e tranquilo. Não é. Não é. Se você foi salvo por Cristo, seu coração vai arder por estar aqui. Sobretudo no dia do Senhor, manhã e noite, adorando o teu Deus. Do contrário, irmão, avalie o seu coração. Avalie a sua vida. Se seu coração não aspira por estar junto aos demais servos do Senhor, algo está errado. Algo está errado. Aqueles que verdadeiramente foram transformados por Deus não conseguem, não querem conceber um dia sequer longe daqueles que caminham junto a eles para a Canaã celestial. Nós vamos amar estar com os nossos irmãos em Cristo, em toda ocasião, sobretudo neste momento aqui que nós estamos reunidos. Eles se unem a Paulo e Silas,
estão apegados a eles agora. Mas veja, irmãos, o texto nos diz, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão. Então, não só judeus, mas gregos piedosos, gregos religiosos. Eram pessoas envolvidas com a religião judaica, mas que não foram circuncidados. Mas ficavam ali junto àquela prática judaica, tentando, de algum modo, se associar àquela religião. E também mulheres poderosas, ricas, de posses, famosas, conhecidas naqueles dias, foram transformadas. Então note, judeu e gentil, homem e mulher, pessoas simples às prósperas. A Igreja de Cristo, a quem nós somos chamados a nos unir, é uma igreja onde há uma diversidade de pessoas. Não são todos iguais. Não é a igreja dos brancos, a igreja dos negros, a igreja dos tatuados, a igreja dos surfistas, a igreja disso, a igreja daquilo. Existe por aí, viu, irmãos? Muito disso. Existe uma igreja dos surfistas mesmo, a Bola de Neve, salvo engano, o nome da igreja. O púlpito é uma prancha. Os caras vão lá de bermuda, tal, parece que estão na praia. É um grupo, como assim, estranho. A Igreja de Cristo, ela é formada pelas mais distintas pessoas que igualmente foram salvos por um só Salvador, Cristo. Que foram unidos por meio de uma palavra anunciada, por meio da operação de um Espírito, unidos num só corpo. Brancos, negros, pardos, amarelos, rosados, pobres, classe média, ricos, super ricos, bem instruídos, pouco instruídos, homens comuns, mulheres poderosas, homens poderosos, todos juntos servindo ao mesmo Senhor. A igreja do nosso Deus, ela envolve essa diversidade que é bela. Povos de toda tribo, língua e nação. As pessoas mais diferentes, formando um só corpo, tendo Cristo por cabeça. Isso é a igreja de Cristo. Não podemos nunca conceber algo diferente. Não podemos nunca imaginar que aquela pessoa não deve estar aqui porque ela é diferente de mim. Porque ela faz algo diferente do que eu faço, ou concebe algo diferente da prática que eu pratico, ou porque ela é diferente em algum aspecto físico, material, financeiro de mim. Não, irmãos. Pensar assim é pensar contrário à verdade, à palavra do nosso Senhor. O nosso Deus quer essa igreja assim, que é bela, nessa distinção que há, nessa diversidade que ao mesmo tempo forma essa unidade orgânica, maravilhosa, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos, de algum modo, servindo uns aos outros, nos seus dons, nos seus talentos, naquilo que sabem fazer, com aquilo que têm, com aquilo que são, em Cristo Jesus. Ninguém como mais importante do que ninguém. Ninguém como mais valioso do que o outro. Ninguém como mais especial do que o outro. Ninguém mais amado do que o outro por Cristo. Todos igualmente, salvos por Cristo e amados por Cristo de igual modo. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos irmãos em Cristo e iguais diante do nosso Senhor. Esta é a igreja do nosso Deus. E nela nós estamos inseridos aqui, nessa diversidade maravilhosa que é a igreja do nosso Deus. E veja como Ele salva a todos. Veja como Ele salva as pessoas mais distintas. Veja como é abundante a graça do nosso Deus, irmãos. Como é abundante a graça do nosso Deus. Que não deve ser escancarada também, como muitos fazem. Eu me refiro especificamente à questão da igreja. Há muitas igrejas por aí que dizem assim, todos são bem-vindos. E nós podemos dizer sim, em certo sentido. Todos são bem-vindos. Entre, sente, escute o anúncio do Evangelho. Mas há muitas falsas igrejas por aí que dizem, você é homossexual, pode ser membro da igreja e sentar à mesa conosco na ceia.
o Senhor aceita todo mundo. Você é alguém envolvido com prostituição. Venha, sente-se, você é membro da nossa igreja. Tome assento à ceia do Senhor. Há igrejas por aí que se utilizam da ideia da graça abundante e diversa do nosso Deus para dizer que todo tipo de pessoa, não importa a sua condição, se é salvo ou não, pode então se assentar à mesa de Deus e ter acesso ao sacramento de Cristo, a ceia. Mas veja, irmãos, isso aí é algo estranho. Eu não vou impedir nunca jamais que um homossexual entre pelas portas da nossa igreja e assente-se aqui. Eu quero que ele esteja aqui. Eu quero que ele escute o evangelho aqui. Um homossexual, uma prostituta, ou o que seja, não importa. Todos carecem do evangelho de Cristo. E o nosso desejo é que eles estejam aqui e escutem esse evangelho ser anunciado. Eles precisam de salvação. E nós sabemos, o meio é o evangelho de Cristo ser anunciado. Agora eu não posso imaginar que essa pessoa pode permanecer do jeito que está e se tornar membro da igreja. E ter acesso à mesa da igreja. E ser considerado como um crente, vivendo explicitamente como um ímpio que não conhece o Senhor. Para que conheça e ouça o evangelho que aqui esteja, o mais perverso e corrupto dos homens. Aqui, diante de nós, os mais simples envolvidos com todo tipo de corrupção, aos magistrados, Lula, Alexandre de Moraes, quem seja, assentados nas cadeiras, ouvindo o evangelho do nosso Senhor. Todos precisam de Cristo. Assim como aquela pessoa que vem à igreja, você olha para ela e diz assim, poxa, parece um crente. Rapaz, age como um crente melhor do que os crentes. Essa pessoa também precisa de Cristo. Ela não pode imaginar que o fato de se conformar com questões externas da religião vai trazer para ela a salvação. Ela está igualmente excluída, por exemplo, da mesa do Senhor, assim como todos aqueles que explicitamente e escancaradamente praticam todo tipo de perversidade, mas não estão excluídos da graça de Cristo que pode salvar. O Senhor pode salvar essas pessoas. E há tantos testemunhos, irmãos, de pessoas que viveram em todo tipo de perversidade neste mundo, mas foram transformados por Deus e hoje são grandes servos e servas do Senhor, sendo a grande bênção no meio da Igreja de Cristo. A Igreja do nosso Senhor, ela envolve essa diversidade, homens, mulheres, pobres e ricos, ignorantes e instruídos, mas todos salvos por Cristo e servindo igualmente a Cristo. O Evangelho, então, irmãos, ele salva os pecadores. Mas o Evangelho, que é cheiro de vida para a vida, é cheiro de morte para a morte. Alguns se aborrecem com o Evangelho. Isso que acontece quando nós vemos, a partir do verso 5º, o texto nos diz, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasón, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então os judeus ficam aborrecidos com o Evangelho, mas não somente isso, com Cristo anunciado no Evangelho, mas não somente isso, aborrecidos com a ideia, especialmente, de judeus se transformando em cristãos. Eles não admitiam essa ideia de um judeu se transformar num cristão. Ira passava a tomar conta do coração deles. Os judeus, então, se enfureceram, foram movidos de inveja, ciúme. Então, isso começou como um pecado, brotando onde, irmãos? No coração deles. É do coração que flui tudo isso. O coração, então, começou a maquinar o mal. A inveja começou a ser nutrida no mais íntimo. E então o que eles começam a fazer na prática? Trazem alguns homens maus dentre a malandragem
dentre a vadiagem, pessoas lá vagabundas, que não faziam absolutamente nada. Pessoas que só serviam para causar anarquia, bagunça em uma sociedade. Eles vão justamente se utilizar dessa turba, desse meio, a fim de bagunçar a cidade, mas não somente a cidade, a vida daqueles que juntamente a Paulo serviam a Cristo. Nota então como os homens vão se utilizar daqueles que são mais perversos e mais bagunçados, mais despreocupados com a vida, para causar problema. Então olhou lá aqueles, como que na praça, sem ter o que fazer, e disse, vamos fazer uma bagunça ali. E é isso que as pessoas querem, sobretudo que não conhecem o Senhor. Começam então a fazer anarquia, começam a bagunçar a sociedade, começam a bagunçar a casa de um homem em particular, chamado Jason, e procuravam então trazê-lo para o meio do povo, para que ali eles pudessem ser julgados. Jason, eles vão à casa de Jason no intuito de encontrar Paulo e Silas. Pegam então, nós veremos aqui Jason. O texto nos diz no verso seguinte, porém, não encontrando Paulo e Silas, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Então perceba, eles entram, assaltam a casa de Jason, bagunçam tudo na casa de Jason, fazem algo terrível, e não encontrando Paulo e Silas, pegam Jason e outras pessoas junto a Jason, levam para o meio do povo, levam para as autoridades para que fossem julgados. É assim, irmãos, que os homens ímpios fazem e se levantam contra a igreja do nosso Senhor. E ao se levantarem contra a igreja do nosso Senhor, se levantam contra o próprio Cristo ungido. Não é isso que Cristo diz em Atos capítulo 9? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Paulo perseguia a igreja, ele estava perseguindo a Cristo. Quando aqueles homens se levantam contra Jason e os demais servos do Senhor, contra quem, sobretudo, eles estão se levantando? Contra Cristo. Contra o Senhor. Contra o Salvador. Eles se aborrecem. Eles não estão gostando daquilo. Eles têm agora de manifestar e externar o seu coração negro, sujo, podre com o pecado, externamente. Então, aquilo que os homens concebem, irmãos, contra nós, eles começam nutrindo aqui, aí no coração. E eles vão alimentando a sua indignação. E então, em algum momento, eles vão externar isso. Isso é com eles e conosco, irmãos, quando alimentamos o pecado em nosso coração. Falamos hoje sobre isso na escola dominical. Nós acabamos, então, dando à luz o pecado. Nós acabamos, irmãos, pecando contra o Senhor, mas isso começa no íntimo. Então, os irmãos começam a conspirar, os ímpios começam a conspirar, como está lá no Salmo 2. Eles conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Veja só, eles conspiram, eles maquinam e então executam. Não podemos, irmãos, perceber ou conceber a ideia de que os homens maus, eles estão aí gostando de nós, não. Os inimigos do Senhor vão se levantar contra a igreja de Cristo. E nós muitas vezes sofreremos nas mãos dos homens maus. Sofreremos amargamente, muitas vezes de modo simples, sem muitos agravantes, sem muito sofrimento pesado. Mas, irmãos, quantos irmãos em Cristo nossos hoje sofrem amargamente, pagando até com a sua própria vida em razão da indignação daqueles que não conhecem a Cristo e se voltam contra os que conhecem a Cristo. Isso acontece desde o princípio, irmãos. Caim matou Abel. Gênesis. De lá para cá,
a semente da serpente, Satanás, se levanta contra a semente da mulher. Somos perseguidos. Seremos continuamente perseguidos pelos homens, até o dia em que o Senhor fizer cessar isso tudo de uma vez para sempre. Mas enquanto o nosso Senhor não vem, podemos ter expectativa sim, de um avanço imenso do Evangelho de Cristo neste mundo. Mas ainda haverá homens se levantando contra os servos do Senhor, a fim de feri-los. É isso então que eles fazem aqui. Eles não estão preocupados com as nossas casas. Eles não estão preocupados com os nossos bens. Eles não estão preocupados com a nossa família. Eles não estão preocupados com a nossa integridade física. Eles não estão preocupados com absolutamente nada, senão em fazer a vontade do Senhor deles, que é Satanás. E aqui, irmãos, isso acontece. Eles causam este alvoroço terrível naquele contexto. Nós podemos, muitas vezes, esperar o mesmo acontecendo conosco, mas só poderemos esperar se de fato nós somos pessoas que se envolvem com este Evangelho. Se você não se conforma com o Evangelho de Cristo, ou não anuncia este Evangelho, ou não procura viver este Evangelho, o mundo não vai se voltar contra você. O mundo vai ser teu amigo. Porque você compactua das mesmas ideias que o mundo. Porque você vive do modo que vivem os homens ímpios no mundo. Esse tipo de perseguição, que é honrosa e digna daqueles que conhecem a Cristo, só será experimentada se você de fato procurar fazer este Evangelho conhecido. Se você de fato abrir a sua boca para falar e até mesmo contrariar os homens. Se você permanecer caladinho, como presumo que você deve fazer em muitos momentos, ou talvez em todo momento, você pode ficar tranquilo. Deitar no seu travesseiro, sua cabeça no seu travesseiro à noite, tranquilo, certo de que homem nenhum se levantará para te ferir, porque você simplesmente é alguém que se conforma a este mundo. Mas se você é alguém que é um arauto de Cristo, no caso dos ministros em particular, e um crente que fala acerca deste Cristo, sem medo dos homens, espere perseguição. Aqueles que vivem piedosamente e aqueles que anunciam este Evangelho sofrerão perseguição. Nós sofreremos. São muitos os ministros que sofrem perseguição. Muitas vezes, há pouco, salvo engano, na Colômbia, em algum lugar aqui, próximo, um pastor, junto à sua esposa e seus filhos, foram assassinados cruelmente depois do culto da manhã, no domingo, na igreja deles. Note só que coisa terrível. Satanás, ele é grandemente irado contra os crentes, especialmente contra aqueles que anunciam o seu Evangelho. Eles vão fazer de tudo, irmãos. Ele vai fazer de tudo para nos minar e para nos destruir e para calar os nossos lábios. Mas eu devo calar, irmãos. Eu não devo calar. Eu não posso calar. Ainda que o mundo se levante com toda a sua fúria, nós não podemos nos calar. Ainda que os homens nos ameacem com o que quiserem nos ameaçar, nós não podemos cerrar os nossos lábios. Devemos anunciar a Cristo e transtornar o mundo. É isso, irmãos, que acontece. Eles dizem, o que é que esses homens fazem? Perante as autoridades, clamando. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Que mundo é este? Um mundo conhecido por eles. E o que é que eles têm feito? Eles dizem, a acusação deles, eles têm transtornado o mundo. Como? Com protestos, com quebradeira das coisas, em rebeldia e revoluções? Não. Nós não somos como os comunistas loucos
que vivem fazendo loucuras neste mundo. Não. Eles transtornam o mundo por meio do anúncio do Evangelho. É o anúncio do Evangelho que bota o mundo de cabeça para baixo, por assim dizer. É o anúncio do Evangelho que faz com que uma jovem que dava dinheiro a homens se converta e agora não dê mais dinheiro a esses homens, transtornou o mundo daqueles homens. Não há mais dinheiro fácil por um meio ilícito e abuso. O mundo é transtornado quando o Evangelho é proclamado, os servos do Senhor são libertos, as cadeias se rompem, homens são transformados, o carcereiro é salvo e toda a sua família. Lídia é salva e toda a sua casa. O Evangelho, de fato, nestes termos, causa um transtorno que os homens maus não conseguem admitir. Mas o Evangelho, irmãos, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de fato, é poderoso para abalar a terra. É poderoso para transformar todos aqueles que estão sobre a terra. É poderoso para fazer com que os homens, de fato, fiquem grandemente insatisfeitos e indignados, porque o Evangelho de Cristo, quando alcança o homem, vai provocar uma mudança que vai impactar não somente a sua vida em particular, não somente a sua casa, mas também a sua cidade, o seu estado, a sua nação, o mundo. Paulo fora salvo no passado, num outro contexto diferente. Está Paulo agora, numa cidade gentílica, anunciando o Evangelho, causando um alvoroço santo, se é assim nós podemos falar. Então perceba, irmãos, como o Evangelho do Senhor, ele causa isto, mas o que estava acontecendo por meio do Evangelho era infinitamente bom. Mas esses homens concebiam como se fossem coisas ruins. Eles chegaram até aqui, eles se aborrecem com isto, eles lamentam esta ideia de anunciar alguém que seja um Salvador. Se aborrecem com essa ideia de anunciar alguém como um rei. Porque isso acontece. Eles nos dizem aqui no verso de número 7, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então, no anúncio do Evangelho, envolve o anúncio de Cristo como aquele que for exaltado e é rei. Rei de um reino que não é deste mundo, mas é rei. Ele diz, o meu reino não é deste mundo, mas ele é um rei sobre tudo. O Evangelho anuncia isso. Esses homens imaginam, que rei é esse? Um rei que vai combater e vai estar ou combatendo ou ao lado de César? Não querem conceber ideia como esta. Ainda que eles não gostassem de César. Eles eram judeus, mas há um inimigo em comum. Vou me aliar a César para ir contra essas pessoas. Jesus é proclamado rei por meio do anúncio do Evangelho. Aquele que governa e reina soberanamente. Aquele que chama entre os homens do mundo, escolhendo-os e salvando-os por meio do Evangelho. Cristo, como o rei, ele faz exatamente isto. Mas esse Evangelho trouxe um tumulto àquele contexto dos homens. E o texto nos diz que tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Eles não querem admitir a ideia de um outro rei além de César. Os servos do Senhor foram presos, mas acabam sendo soltos, o texto nos diz no verso 9. Soltaram Jason e os mais, após terem pagado uma fiança, algo justo. Há crimes cometidos com o valor de uma fiança, a pessoa pode ser liberta. Ele pagou então o valor e foram então libertos da prisão. Mas note, irmãos, o que acontece aqui. Da prisão a todas as acusações, há uma declaração e algo claramente revelado.
Essas pessoas odeiam Cristo, odeiam o Rei. Quando escutam Cristo é Rei, eles pensam, eu não quero me sujeitar a este Rei. Eles preferem César a Cristo. Eles preferem os homens que reinam neste mundo a Cristo. Essa é a realidade dos homens que não conhecem o Senhor. Eles não querem estar presos ao jugo de Cristo. Eles não querem estar presos à vontade de Cristo. Eles não querem estar presos aos mandamentos de Cristo. Eles querem outro rei. Não é isso que também o Salmo 2 nos mostra, irmãos? Mas veja, enquanto os homens se levantam e se rebelam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, ainda que os homens façam isto, o nosso Senhor, irmãos, Ele é gracioso e Ele revela a sua graça até mesmo a estes rebeldes. Mas é importante que entendamos, esses homens elevam e revelam o seu coração agitado quando se deparam com a realidade de um rei que não é o rei que eles gostariam. E eles então não querem se sujeitar. Eles querem dar largas às suas próprias vontades. Eles querem fazer o que querem. Eles querem um rei segundo os seus próprios interesses e desejos. Do mesmo modo, irmãos, éramos nós. Nós não queríamos Cristo como um rei sobre nós. Queríamos satisfazer a nossa própria vontade. Queríamos reinar. Queríamos um rei que satisfaça os nossos próprios interesses. Mas éramos escravos. Quem era o nosso rei? Satanás. Qual era o nosso reino? O reino de Satanás. Estávamos perdidos. Mas o Senhor nos transportou para um outro reino, irmãos, onde reina a justiça. Esse reino é o reino de Cristo. E não há reino melhor para estar do que sob o reino de Cristo e o governo de Cristo. Mas o que é que os homens fazem? O Salmo 2 nos mostra. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Cristo Jesus reinando. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei na eternidade. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que ele se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Senhor, Ele diz, quem é o rei? É o meu ungido sobre o monte Sião, é Cristo. E o que é que esse Cristo faz? Ele subjuga os seus inimigos. Mas Ele chama os reis, os príncipes da terra, aqueles que se levantam contra Ele, aqueles que querem matar Ele, aqueles que querem rejeitar Ele, aqueles que se elevam com toda a fúria e indignação contra Ele e contra o seu povo. E o que é que Ele faz, irmãos? Ele estende a graça salvadora a eles. Beijai o Filho.
Deixai-vos advertir, juízes da terra. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Senhor pode destruir os homens que se levantam contra ele num piscar de olhos, irmãos. Mas enquanto esse Cristo não vem para julgar o mundo de uma vez para sempre, ele continua graciosamente estendendo a sua graça aos seus inimigos. Nós éramos inimigos, hoje somos filhos de Deus em Cristo. Há muitos que são inimigos do Senhor, mas o Senhor diz: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Arrependa-se da sua vida vil e volte para o Redentor. Ele deseja salvar o pior dos pecadores. Se você não conhece a Cristo, corra para Ele. Ele está pronto para salvar você. Se você não conhece a Cristo, você é inimigo de Cristo. Mas Ele pode dar a você um novo coração. Ele pode dar a você uma nova filiação. Você vai sair do tribunal para a casa de um Deus paternal que ama os seus filhos e que garantirá para você uma habitação eterna nos novos céus e nova terra onde a justiça habita. O que você espera? Ser subjugado por Ele e ser condenado? Hoje é o momento oportuno, pecador. Corra para Cristo. Corra para Cristo, criança. Corra para Cristo, adolescente, jovem. Corra para Cristo, homem, mulher, adultos. Corra para Cristo. O momento em que sua graça está sendo derramada sobre os homens é hoje. O momento oportuno é agora. Amanhã pertence a Deus. Haverá ocasião em que a misericórdia do Senhor se esgotará. A paciência do nosso Deus se esgotará. Esse dia será o grande e glorioso dia dele. Nesse dia não haverá misericórdia. Nesse dia haverá juízo. Volte-se para Deus enquanto é dia. Porque o Senhor virá para julgar toda a terra. E você que conhece a Cristo, louve e exalte ao Senhor. Porque você hoje tem Cristo como seu irmão, como seu Salvador, como seu Rei. E agora você está sob o governo deste Cristo. E não há governo melhor do que o de Cristo. Não há jugo melhor do que o jugo de Cristo. Não há alegria maior do que a alegria de servir a Cristo. Ele é o teu Senhor e Ele tem cuidado de ti. E Ele haverá de conceder a você não um juízo, porque Ele já experimentou isso por você, mas a graça de estar junto a Ele na glória celestial para todo o sempre. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Louvado, ó Senhor, seja o Teu nome, porque o Senhor graciosamente nos salvou. O Senhor nos tirou do cativeiro do pecado, do reino de Satanás, para o reino do Filho do Teu amor, Cristo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Ajuda-nos a nós, Teus filhos, a vivermos para o Senhor, a vivermos anunciando a Cristo, fazendo o nome de Cristo conhecido a todos os homens. Ó Deus, não permite que cerremos os nossos lábios, que fechemos os nossos lábios. Ajuda-nos a abrir a nossa boca e a falarmos acerca do Redentor, sem qualquer tipo de temor, a fim de que os homens possam, Senhor, ser por Ti transformados, como aqueles de Tessalônica, Senhor, o foram, transformados, vivificados, salvos por Ti, por meio do Evangelho. Homens e mulheres que foram arrancados da idolatria, do pecado, e foram transformados em servos do Senhor, que foram arrancados dos ídolos e se converteram a Deus, como diz a Tua palavra em 1 Tessalonicenses.
pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ó Deus, louvado seja o Senhor, por ter feito isto com os Tessalonicenses. Louvado seja o Senhor, por ter feito isso em nosso favor. Louvado seja o teu nome, ó Pai, para todo sempre. Amém. Amém.